E aí, galerinha, mais uma vez aqui com o canal Inglês na Ponta da Língua. E para hoje nós temos mais algumas dicas para vocês. Vocês porventura sabem como dizer também, também não? Então, fica ligado, deixa o teu joinha e se inscreve, que hoje você vai aprender como falar essas expressões na língua inglesa. Vamos lá. Ok, bem, no primeiro ponto nós vamos aprender sobre o uso na língua inglesa do também e também não. Por exemplo, quando alguém fala para você, eu sou engenheiro, a outra pessoa fala, eu também. Então a gente vai aprender as frases, as expressões que vai tanto na questão formal quanto na questão informal, tá certo? Também aquela questão que você fala, você não sabe francês. Eu também não, certo? E vice-versa. Eu sei cantar. Eu também. Então é isso que a gente vai aprender agora na nossa aula de hoje. Fica conosco e vamos lá. Bem, a primeira palavra que nós vamos utilizar, né, que ela é usada para falar esse também, é a palavra also, que também pode ser pronunciado como also, ok? Ela é usada antes, tá certo, dos verbos principais e depois dos verbos auxiliares, tá certo? Por exemplo, os auxiliares, o can, o am, is, are, que é o to be, né? O have quando for no presente perfeito, e muitos que você já deve ter visto, tá certo? Só dá uma pesquisadinha sobre os verbos auxiliares, tá ok? Então esse also, ele é usado antes dos verbos principais, que são aqueles verbos de ações, e depois dos verbos auxiliares. Então, vejamos algumas frases para fixar melhor a palavra also. Por exemplo, alguém diz assim, você é professor, certo? Aí você fala, eu também sou professor. Então você vai ter que dizer, nesse caso, I am also a teacher. Veja que o also veio depois do verbo to be, como a gente já havia dito, né, que é depois dos verbos auxiliares. Outra questão, alguém vai e diz para você, você gosta de cereja, certo? Eu também gosto de cereja. Então, nesse caso, você vai dizer, I also like cherries. Então, veja que você colocou also antes do verbo principal, que é o verbo like. Então, viu a diferençazinha? Então, also depois de verbo auxiliar e also antes dos verbos principais. Agora, vamos ver outra palavrinha, que também é usada como também. A próxima palavrinha que nós temos aqui para você é a palavra to, certo? Que é usado para dizer também. Nesse caso, diferente do also, ela é utilizada ou seja, no final de frase, tá certo? Tá ok? Por exemplo, alguém fala, veja a frase. Paula is coming to the party. I'd like to come too. Paula está vindo para a festa. Eu gostaria de vir também. Então veja que o to, diferente do also, ele foi colocado no final da sentença para dizer que você quer também. E outro detalhe, não se esqueça, also e to são usados em formas, nas frases positivas. Tá ok? Não se esquece disso. Muito bom. Vejamos outro exemplo com o to. Mike is working out at the gym. Peter is working out too. Peter também está malhando lá. Então é mais ou menos isso. Então veja que colocou no final de frase. Tá certo? Muito bom. Tá ok? Agora, usar o to em outra situação. Só pra gente... ele vai ficar nessa lógica também do também. Só que é como uma expressão do nosso dia a dia. Só que eles falando, usando o to. Acho que dessa você não sabia. Vamos lá. Então, a palavra to, ela pode ser usada no sentido de enfatizar, tá ok? A uma afirmação negativa. Então, alguém fala algo contrário e você
e diz, não, é assim, tá ok? Vamos ver algumas frasezinhas para a gente praticar nesse sentido. Vamos lá. Alguém chega e diz assim, I don't want to watch your video. Ah, eu não quero assistir o seu vídeo. Aí a pessoa fala assim, you do too. Ah, você vai. Então veja, ele colocou o to no final. Então a estrutura vai ser, nesse caso. Então presta atenção na frase que foi dita. Tá certo? Ele falou, you don't want to watch your video. Então quando ele usou don't, certo? Ele está usando com a negativa. Então você vai ter que dizer que você vai fazer isso. Então é só utilizar, veja, o verbo, o sujeito, um verbo auxiliar e o to logo em seguida. Se na frase principal você usou o to be ou um auxiliar, repete ele. Se não usar um verbo auxiliar, então você vai ser obrigado a prestar atenção no tempo verbal. Por exemplo, se a pessoa está falando no presente, é claro que você vai colocar o auxiliar do presente, que é o do e o das. Se a pessoa falou algo no passado, então você tem que colocar usar o did, que é auxiliar do passado. Tá certo? Não se esqueça disso. Vamos ver outras frasezinhas para a gente praticar. Alguém chega e diz, I didn't see you last night. Ah, eu não vi você a noite passada. Aí eu digo a você, você viu sim. Ah, você viu. É só você falar, you did it too. Então, você viu. Então, essa é a expressão. É só colocar o to no final da frase. Que aí não vai ser um também, mas vai ser aquele, você viu. Só para enfatizar, ok? Muito bom. Então, essa é uma dica, por enquanto, com essas palavras. Agora vejamos outras palavras que elas são utilizadas, nesse caso, na forma negativa. Que nesse caso seria o também não. Então, a primeira é either, que também pode ser pronunciado como either. Tá certo? Então, vamos lá. Elas são usadas, essa palavra é usada, tá certo? Em frases... como é que eu posso dizer? Negativa, tá certo? Tá ok? Aí ela é utilizada no final da frase, tá ok? Então, vamos prestar atenção na seguinte frase. Alguém diz assim, ó, meu carro não é preto. Aí a outra pessoa vai dizer assim, eu sei. O meu carro também não é preto. Então ela vai dizer da seguinte forma, my car isn't black either. Ou seja, o meu também não é. O meu carro também não é preto. Então é nessa lógica. Lembrando que a negativa fica no seu lugar normal. E esse também, que seria o either, vai ser posto no final da frase. Então lembre, tem que ter uma negativa para ser posto no final o either ou either. Tá certo? Continuando aqui, vamos ver mais uma frase. Alguém, diz assim, eu não vi você aqui ontem. Aí a outra pessoa vai dizer, yeah. I didn't see you here either. Eu também não vi você aqui. Então veja, é só na negativa colocar o either no final, tá certo? Porque muita gente pode se confundir e colocar, por exemplo, I didn't see you here too. Não, o to é só usado nas frases positivas. Não esquece disso, tá certo? Vamos lá. Agora, nós vamos utilizar, tá ok? A palavra so e neither ou neither, tá certo? Você utilizar o so, o verbo auxiliar, tá ok? E o sujeito logo em seguida. Você tem que estar atento se ela já tem auxiliar. Se tem auxiliar, é só você repetir o auxiliar na estrutura que você vai falar. Se não tem, é aquela coisa que a gente falou agora anteriormente. Se é presente, usar do e das. Se é passado, usar did. Se já é auxiliar, como eu falei, repete. Tá ok? Então, vamos treinar a estrutura com o so, que no caso é para questão positiva. Então vamos lá. Primeiro, alguém chega e diz, I ate a good apple, and so did my mother. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Eu comi uma boa maçã e a minha mãe também comeu. Então veja, o so, o did, mas por que eu usei o did? Porque veja o verbo ate, está no passado. Então eu não poderia colocar so ate my mother. Não, vai substituir o verbo da ação por um verbo auxiliar, que nesse caso do passado é did. Então veja, essa estrutura ela é mais formal, ok? Muito bom.
Vamos ver outro exemplo agora. Aí alguém chega e diz assim: Hey, I know you are a good teacher, but so am I. Ah, eu sei que você é um bom professor, mas eu também sou. Então veja, então ele usou o verbo to be. Por quê? Porque nesse caso tem o to be na frase principal. I know you are. Are. Então nesse caso, to be. Então você vai colocar junto do sou o auxiliar e depois o sujeito. Tá bom? Ou seja, eu sei que você é um bom professor, mas eu sou também. Tá certo? Então, muito bom. Isso também acontece com os modais. Então, se usar o modal na frase principal, você os trará para essa frase também. Pode ser o can, could, may, tá certo? Should, e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos continuar aqui a nossa aula. Não se esquece, tá ok? Você está gostando da aula? Eu também, tá certo? Do you like the class? So do I. Então, eu também. Muito bom. Vamos ver aqui mais alguns exemplos na mesma linha, tá certo? Usando o so. Então, alguém chega e diz assim: I work at an excellent school and so does my sister. Ou seja, rapaz, eu trabalho numa escola excelente e a minha irmã também. Então, veja, por que eu usei o das? Porque o verbo da ação é o verbo work, o verbo trabalhar. Então, se ele não é auxiliar, então eu não posso repeti-lo. Então, eu não poderia dizer so works my sister. Não, você vai ter que substituir o verbo work da frase principal pelo verbo auxiliar, que nesse caso é o do ou das, que no caso, terceira pessoa, não esquece. Ok, agora vamos nessa mesma estrutura, só que agora é negativa, ou seja, também não. Ok? Então, nesse caso, nós vamos usar o neither, que também é com esse, que pode ser pronunciado como neither, ok? Ou seja, a estrutura dele é da mesma coisa, da mesma situação do so, só que nesse caso ele vai ser usado para a frase negativa, ou seja, a frase principal que foi dita, ela tem que estar com a negativa, para que você possa usar no lugar do so a palavra neither, tá certo? Vamos ver, e a estrutura é a mesma, neither, tá certo? O auxiliar e o sujeito da frase, tá certo? Para ficar também não, ok? Vamos lá, vejamos algumas frasezinhas para que pratiquemos mais essa palavra. Pedro didn't attend the class yesterday and neither did his other son. Ou seja, Pedro não frequentou a aula ontem e nem o seu filho. Então veja, nenhum dos dois foram à aula, tá certo? Então veja, neither, o did e your other son, seu outro filho. Então o que quer dizer? Eu tenho didn't lá, que é o auxiliar, que está auxiliando o verbo attend, que é frequentar. Então veja, como ele já estava como auxiliar, só que está na negativa, então eu tenho que trazer ele para positiva, porque o neither já dá a ideia negativa. Então não poderia chegar e dizer neither didn't your other son. Isso não existe, tá ok? Então neither já fala isso, não esquece, tá bom? Very, very, very good. Essa estrutura, utilizando o neither e o so, ela pode vir sozinha também, tá certo? Então vamos praticar algumas frases aqui para que nós venhamos aprender como utilizar nessa questão. Vamos ver aqui agora. Alguém chega e fala, I work in a big supermarket. Aí você diz, oh, so do I. Então veja que você usou o so, né, para dizer que eu também, e usou o do. Mas por quê? Porque quando eu falei work, ele é o verbo o quê? Um verbo não auxiliar, um verbo principal. Então quando você for falar na estrutura com o so, você vai ter que usar um auxiliar, que no caso aqui para o presente é o do. Tá certo? Outra frase. Se você fala, Mary will go to the beach tomorrow. Oh, so will I. Eu também vou. Então veja, como o will, que é um modal, tipo auxiliar, estava sendo usado na primeira estrutura, quando você vai dizer que também vai, é só utilizar o will, porque ele já é auxiliar. Então você traz so will I. That's it. Vejamos agora no outra frase. Mary ate all the food. So did I. Eu também. Bem, e na negativa?
No lugar do so, você vai ter que usar o neither. E vai reger a mesma regrinha da questão de auxiliares e não auxiliares. Por exemplo, se alguém disser I'm not a teacher, você pode dizer oh, neither am I. Se alguém falar I don't work with my father, você pode falar na resposta oh, neither do I. Eu também não. Ok? Futuro. Bem, I will not visit my friend next year. Você pode dizer neither will I. Eu também não. E assim vai. Então, essa é a estrutura rápida, também considerada formal, mas mais direta, sem usar toda uma estrutura. Tá ok? Agora nós vamos falar sobre como falar isso de uma forma bem informal. Tá certo? Então, preste atenção. Veja, digamos que a mãe pergunta para o filho, né? Pedro, você comeu o bolo? Aí Pedro responde, no, I didn't. Você já fala, né? Então outro fala, e você comeu? Aí você diz, no, me neither. Eu também não. Então aí já é bem informal. Neither do I, mais formal. E o informal, me neither. Tá ok? Aí, continuando, a sua mãe chega de novo e fala, meu filho, você... A sua mãe bem educada, né, pergunta, né? Carla, você vai para a escola hoje? Aí Carla diz, né? Yes, I am. Aí, e você, Cláudio? Aí Cláudio, não sei, mãe. Aí a mãe faz, o quê? Aí você vai dizer, me too. Eu também. Certo? Então eu vou. E assim vai. Tá certo? Então, lembre-se, essas estruturas elas são mais informais. Certo? Se alguém falar, por exemplo, I love English. Aí o outro fala, me too. Mas ele poderia dizer bem informal, so do I. Tá certo? E assim, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenho certeza que você agora sabe como falar eu também não. E assim, tá certo? Então, obrigado pela atenção de vocês. Mas não esquece, deixa o teu like. Então, pede mais vídeos, solta dicas de assunto, tópicos da língua inglesa que vocês queiram saber, que com certeza eu farei o máximo para trazer para vocês boas aulas, para que você aprenda esse idioma tão falado no Brasil agora, né, que está melhorando a questão, e no mundo também. Então, fica tranquilo e deixa o teu like e se inscreve. Bye!